Olá, este é o Catedrático Podcast, o podcast do conhecimento, do saber, da ciência, da inteligência e de pessoas que fazem desse país um país mais legal, um país que tem educação, que tem a cultura. E a minha convidada é uma convidada muito especial, cara, que vai ser um marco na história desse podcast. E eu fiz uma homenagem a ela, cara. Eu escrevi um texto para ela, que é o seguinte, antes de falar o nome dela, vou falar aqui o texto e aí eu apresento para vocês. Quem diria que o dia que eu sonhara finalmente chegaria? Seu nome irradia no cinema, no teatro, na televisão, nas redes sociais. A atriz que o Brasil admira. Observando seu currículo, é possível, contudo, entrever uma mulher obstinada, perfeccionista, com uma visão pessoal e sofisticada em busca da melhor interpretação. Cada cena é uma eclosão bestial. O audiovisual eternizou seus olhares, a classe, o sorriso, o gesto, a ternura, o seu corpo. Mas não nos esquecemos disso. Ela é eterna, uma epifania. Contém sozinha a soma de todos os elementos que formam uma musa. No âmago dela está a paixão. Isso sempre norteou o seu trabalho. Todos os seus papéis na vida são comoventes. Sem dúvida, porque ela é uma atriz aberta para emoções. Somos engolidos com satisfação por esta magnânima atriz, que tão bem domina qualquer cena que esteja presente. Fez de sua trajetória matéria obrigatória para qualquer estudante deste nobre ofício. Essa extraordinária irrupção de amor à arte é a pedagogia que criou. Sorte daqueles que aprenderam a lição. Que honra, que alegria aqui neste estúdio, a genial Maria Padilha, cara. Que coisa maravilhosa ter você aqui, mas cara. Muito exagero, né? É uma simples homenagem a você, Não, muito mas obrigada, de coração, lindo, de verdade. lindo. Muito obrigada. Porque eu tava vendo assim, né? Eu sou um cara que... Eu fiz uma conta, eu costumo guardar os ingressos de peças de teatro que eu vou e tal. Eu fiz uma soma, deu 800 já ingressos, toda a minha vida. Que Tudo bem que eu tive a sorte de ter trabalhado Você vai ao no teatro? Vou muito, eu amo teatro. Ah, você trabalha no Trabalhei o Sesc, tempo, que é uma mas ajudou porque estava no trabalho e também estava assistindo. Sempre peças incríveis. Mas assim, eu tenho uma questão que assim, quando eu vou, acho que a maioria das pessoas fazem isso, ou pela atriz, ou pelo ator, ou pela peça, ou pelo texto. Sim. Então teve gente, já fiz loucuras assim, de ir pro Rio, eu moro em São Paulo, para ver, por exemplo, a Marília Pêra, com quem você trabalhou. Sim. Para ver Carmen Miranda. Eu já vim a São Paulo para ver a Marília. Então, tem umas coisas assim. E você eu vi tanto no cinema, no teatro e na televisão. Então, assim, você é daquelas atrizes que estão no meu Olimpo. Então, é uma emoção muito grande ter você. Só de ver no teatro já é diferente, total, né? Porque é ao vivo, né? É outra coisa. Encarnado ali, né? Já dá uma diferença, né? Exato. Eu queria que você contasse assim, Maria, estudando, né? Estudei bastante você para te entrevistar aqui. Desde pequena você já tinha essa inclinação assim para o que você ia fazer na sua vida? Porque eu entendi que na escola que você estudava, ela já favorecia a instigar o gosto pelas artes, por uma série de coisas. Eu estudei numa escola americana. Andrew? Não, a escola que eu estudei primário, assim, que chamava-se hoje ensino fundamental, né? Uhum. Era uma escola americana que tem lá no Rio. E lá tinha um teatro grande e eles estimulam, a gente vê a educação lá de fora, estimula muito que faça teatro, crianças, não só para adquirir alguma cultura naquele sentido, mas também para socializar, saber falar melhor, saber apresentar alguma coisa. Desenvolver o coletivo. Desenvolver a coisa do coletivo também. E, assim, só que assim,
as crianças, a maioria das crianças fazem muito se divertindo na brincadeira. E eu já levava mais a sério, sabe? Para mim já era uma coisa importante. Então eu acho que ali eu já pensava, nossa... Mas eu não tinha muita ideia de que eu ia ser atriz, não sabia nada, não sabia o que eu ia fazer quando tivesse que escolher uma profissão. Tanto que eu acabei fazendo faculdade de desenho industrial. Eu ia falar isso, cara, que loucura, gente. É porque eu não achava que esse negócio de atriz, de arte, fosse uma coisa profissão, sabe? Eu achava que era quase um hobby, uma coisa que eu gostava muito, mas eu não achava que eu pudesse viver disso. Acho que a gente lá no Rio, pelo menos, a gente não tem, agora tem, mas na minha época não tinha faculdades, assim, escolas importantes, e eu sentia necessidade de estudar, sabe? Eu achava que... Então eu achava, como é que eu vou fazer ser uma coisa que eu não vou ter nem como estudar para isso? Por onde começa? Porque se você é um músico, você tem que aprender a tocar aquele instrumento, você tem que estudar mesmo. O teatro das artes talvez seja mais... É a mais imaterial, porque ela é muito subjetiva, né? Porque o músico, o ré é o ré, o dó é o dó, o tempo é o tempo, né? O pintor, se ele não souber pintar uma casa ou o que ele quer pintar, ele não vai conseguir. Agora, o ator fica muito nas mãos do que os outros acham, né? Do que os outros pensam. Eu vi uma entrevista uma vez do Spike Lee, do diretor, que ele dizia que era a pior profissão do mundo. Porque você está sempre sendo avaliado. Sim. Não só se você é bom ator, se você não é, mas se você é muito engraçado, se você é muito triste, se você é muito alto, se você é muito baixo, se você é magro, se você é velho, se você é moço, se você é legal, se você não é legal. O pintor, você compra o quadro, você nem sabe se o cara era uma pessoa, ou a mulher era uma pessoa bacana, você não tá... Agora ele falava assim, o ator, ele tá sendo escaneado em todos os aspectos, não só do talento, mas físico, de jeito. E pelo escrutínio de pessoas que às vezes não conhecem nada da matéria, mas acham conhecedora. É porque é muito subjetivo. Às vezes você gosta muito do trabalho de um ator, você não sabe nem dizer por quê. Porque é muito subjetivo. Então, tudo isso me afastava um pouco dessa profissão. Achava um pouco difícil para mim. Mas a vida deu um jeito que me levou. Porque foi tudo muito rápido. Eu acho que se não tivesse sido rápido, eu não teria ficado também. Mas nesse colégio... Andrews, né? Aí foi o segundo colégio que eu estudei. Mas lá eu não fiz teatro. Não, mas depois você deu aula nesse colégio. Foi, porque quando quando eu conheci o Miguel Falabella, a gente tinha uma turma, a gente adorava a Marília Pêra, era a nossa musa, assim, e a gente, muito cara de pau, a gente pegou uma peça infantil, uma peça da Maria Clara Machado, que é muito conhecida, e batemos na casa da Marília para perguntar se ela queria dirigir uma turma de adolescentes, assim, e ela topou. Foi a primeira direção, ainda, né? Mais louca ainda, topou. Não conhecia a gente, ela nunca tinha visto a gente. Sei lá, eu acho que ela achou a gente tão doido. Cara de pau, né? Tão cara de pau. Aí eu lembro que ela fez uma leiturinha, assim, da peça, ela já escolheu quem ia fazer o quê. E a gente começou a ensaiar, e a Marília é muito técnica, né? Tinha uma aula de balé clássico, uma aula de balé moderno, e depois a gente começava a ensaiar, tinha que ter técnica. E aí, muitas conversas e tal, eu morava com meus pais, Miguel morava com os pais dele ainda. Ela falava, vocês, para ser ator, vocês têm que ser mais livres, vocês têm que também ser menos mimados, tem que, sabe, se jogar um pouco na vida e tal. E eu e Miguel resolvemos então morar sozinhos, morar sem os pais. Então a gente alugou um apartamento e a gente pensava, como é que a gente vai ganhar dinheiro para pagar esse aluguel, para pagar essa vida, né? Que a gente ainda não ganhava dinheiro com a profissão. Aí ele tinha estudado no Andrews numa época que tinha teatro, porque o Miguel tem uns 2 ou 3 anos a mais que eu. E ele falou, vamos lá no Andrews. E a gente foi. O diretor a gente conhecia, eu conhecia. E eu lembro que o diretor lembra disso até hoje. Ele falou que a gente chegou lá e falou assim, olha, vai ter teatro,
nós vamos ser os professores e você vai nos pagar tanto. Ele falou que ele começou a rir. Tudo bem, vai ter, né? Contratei. E a gente foi professor lá. Eu e ele montamos umas peças, de onde saíram vários atores. Foi muito bom. A gente se divertiu lá. E também trabalhamos. E tivemos um pequeno sustento ali também. Para poder manter esse sonho que é recomendado pela Marília Pêra. Nossa mestra Marília. E foi a primeira vez que ela dirigiu, né? Foi vocês que fizeram ela entrar nessa área, que depois ela dirigiu outras ela tinha muito, né? Porque a Marília, ela era jovem ainda, acho que ela não tinha nem 40 anos, mas a Marília começou a fazer teatro com 4 anos. Sim. Então ela tinha uma experiência, E uma época que se fazia teatro de terça a domingo, 2 sessões na quinta, 2 sessões no sábado, 2 sessões no domingo. Essa geração aí é cascuda, né? Cortou mato, né? Uma coisa muito... uma geração, né, que teve outra... O país era diferente, né? Os meios de comunicação diferentes. A Marília fez muito sucesso em televisão, porque eu lembro que eu me apaixonei pela Marília em televisão. Que quando eu era bem garota, tinha umas novelas das 10 que ela fazia, O Cafona, Bandeira 2. Super Manuela. E meu pai não deixava eu assistir, mas eu assistia escondido. E eu me apaixonei por aquela atriz. Eu falava, que atriz é essa? Que é isso? Então eu já era muito apaixonado por ela. Aí, quando eu já tinha uns 14 anos, eu procurava se ela estava no teatro, e eu vi ela muito jovem também em teatro. Vi uns monólogos dela. E então, assim, eu acho que a televisão me trouxe a Marília, a Globo, né? Essas novelas. Sim. E você fez peça infantil, né? Eu acho uma coisa tão bonita e nobre. Eu tenho uma filha, cara, e eu, assim, levo ela direto, levava, agora ela cresceu. Mas no teatro, porque, assim, pra ver, pra entender e ver quanto isso é apaixonante, né? Porque o teatro infantil, eu acho que tem uma questão, além das adaptações, tudo, tem uma coisa muito bonita que é de formação de plateia, né? Sim. Como que é, assim, pra você? Eu fui formada... A minha plateia, o que eu gosto de teatro, eu devo muito ao tablado, teatro tablado lá no Rio. Você estudou? Também estudei, fui aluna da Luiz Cardoso. Sim. Mas assim, quando eu era criança, minha mãe me levava, as peças do tablado lá, dirigidas pela própria Maria Clara Machado, elas tinham um acabamento, sabe? Um cenário, um figurino, uma música. Os textos eram lindos, né? Menino e o Vento, Pluft e Fantasminha, O Cavalinho Azul. São textos... São obras-primas, né? E o tablado, apesar de ser um teatro amador, o resultado era extremamente rigoroso e profissional, era lindo. Então a gente ia pra lá, sonhava, né? Então eu acho que também as peças do tablado, de ver aquelas peças, eu acho que eu tive vontade de estar ali. Acendeu alguma chama. Eu pensava, puxa, eu adoraria estar aí. Isso é legal. Adoraria estar aí. E também acho que me fez gostar de ver teatro. Porque as pessoas falam, né, da questão do teatro infantil, tem que ser uma coisa levada muito a sério, né? Porque tem essa questão da formação de público, né? De fazer, porque você está formando uma coisa que as pessoas vão consumir lá na frente, né? Porque uma vez que você gosta, você nunca mais vai deixar de frequentar, né? Não, e também o público infantil, ele é super exigente, né? Muito. Porque a criança, ela é dispersiva, você para ter a atenção de uma criança tem que rebolar, não é fácil. E eles são sinceros, eles falam coisas, eles gritam da plateia, falam coisas. Sim. Eu lembro que essa peça Menino e o Vento, o Miguel fazia um policial. Mas a Marília quis que a peça fosse, como tinha essa coisa do vento, que ele soprava, ela queria que todos dançassem quando o vento soprasse. Então, por isso a gente faz essas aulas. Então a gente tinha lá um jeito, cada personagem dançava de um jeito. E o Miguel, ele entrou numa que ele era bailarino. O Miguel é muito engraçado, né? Ele tem uma coisa de humor muito grande. E ele botava uma sombra, falava, sou Baryshnikov, não sei o quê. Um jeito, a gente estava fazendo a peça, uma criança gritou, é policial, mas tá maquiado. É menininha. Eles falam coisas. Fora a dispersão, quando eles não estão acompanhando a história, eles conversam. A criança não tem esse comportamento de um adulto. Então, eu acho que
É bem difícil fazer um bom teatro infantil, muito difícil. Até hoje, né? E o que eu vejo hoje, assim, frequentando o teatro, não sei se você concorda com isso, como atriz, vendo de uma outra perspectiva, é que essa atenção, até por conta do celular, Agora os adultos viraram uma criança, assim, né? Porque o maior capital hoje é a atenção, né? Tem gente que não consegue mais ver filme porque tá com celular, tal. Lê livro, né? Exato, né? Porque é tão rápido, né? O celular e o livro você tem que... É um pouco mais lento para você pegar aquela... Como é que se diz? Aquela foto toda, né? A descrição toda. Eu acho que... eu estou notando uma coisa também em teatro. Repara, como mesmo em teatros que não são grandes, os atores estão todos usando o microfone aqui. Porque eu acho que o público está meio surdo. Pode ser. Porque de tanto usar fone e de ter o som pode ser. numa outra amplificação, se a gente faz só no gogó, na voz... Não capta. Não capta. Fora que tem muitos teatros que tem acústica ruim. Isso é uma questão. João Gilberto tinha um pouco de razão. Imagina. Um pouquinho de razão. Se ele já reclamava naquele período que não tinha tanto celular, de pessoal que conversava e tal. Não, eu acho que a gente tem alguns teatros aqui que não são feitos por pessoas de teatro. Então eles têm acústica, às vezes não são grandes, mas tem acústica ruim. Então, eu acho que... E hoje em dia eu vejo que as pessoas estão fazendo peças em lugares pequenos assim, 400, 500 lugares, todo mundo no celular, no microfone. Sim. Por causa de um pouco da atenção. Acho que também tem outras questões. A gente também, às vezes numa peça, a gente quer poder falar mais baixo, poder ter outros efeitos sonoros. São várias nuances. São várias nuances. Tem outras questões também da gente. Mas eu acho que o público está um pouquinho mais surdo. Tem o Antônio Prata escreveu, acho que essa semana, uma crônica fabulosa. Foi. Que ele endereçou pro cara da poltrona C23. Ele tava assistindo o grupo Corpo e o cara no celular com aquele clarão. Ele falou, se é tua mãe, você deve ser um péssimo filho, porque você ficava de 5 em 5 minutos olhando o celular e não prestava atenção no espetáculo que é o grupo Corpo. Você é do trabalho, você é um péssimo profissional que você não resolveu o assunto. E se não for nada disso, cara, você encheu o saco de todo mundo, porque... Tem todo um ritual, né? Para as pessoas entenderem que é um... Eu já vi uma peça há um tempo atrás, um monólogo, não sei se você chegou a ver, que ficou muito tempo em cartaz, acho que ainda está em cartaz, A Descoberta das Américas, com um ator maravilhoso, Júlio Adrião. Foi um sucesso, ganhou todos os prêmios. É um monólogo do Ari Fo. Eu fui ver num teatro. Não, já começou assim. O homem anunciou, hoje era frio, estava frio, era inverno, hoje nós vamos operar com uma máquina só ligada de ar-condicionado a pedido do ator. Aí alguém gritou assim, aí, troca o ator! Era um monólogo. Eu falei, meu pai, o que vai ser isso hoje? Aí... Atrás de mim tinha uma mãe falando com a filha para ir dormir no celular. Minha filhinha, mas ela falou uns 10 minutos. Aí quando ela parou de falar, ela falou assim, agora fala com o papai. Aí quando ela falou, agora fala com o papai, eu falei, por favor. Cara, tem que ter, um letramento, gente, não é possível. E no final o público... era tão bom, e o ator era raçudo. Conseguiu. Ele pegou. E eu perguntei pra ele, cara, como é que você aguenta fazer um monólogo com esse público? Ele falou, Maria, vai me dando uma raiva que é aí que eu faço pra valer e tal. Eu acho... É um desafio, né? Desafio. Eu assisti Lei de Tempestade com a Andréa Beltrão. Poxa. Ela fala assim, eu vou desligar o meu celular para não incomodar vocês. Ela já deu um recado. É um truque. Né? É um truque. Não é legal isso? É bom. Eu achei genial. A gente já percebeu também que a gravação, aquela gravação, desliga seu celular e tal, ela não é tão eficaz. As pessoas não percebem, não sabem o que está falando. Então, assim, às vezes a própria atriz, o ator, fala de um microfone da coxia, porque acho que se as pessoas ouvem a voz da própria pessoa. E às vezes a gente bota alguém da produção.
lá na frente falar, olha, a gente vai lembrar de novo, porque é chato e tal. E às vezes a pessoa esquece mesmo. A gente vê, às vezes, uma campanha tocando, a pessoa lá desesperada, né? Esquece. Mas é uma realidade também. A gente também não pode ficar tão... Eu não sou destruída por um celular na plateia. Porque eu já fiz teatro no Parque Lage, eu já fiz teatro... então eu não tenho essa coisa do... sabe, de qualquer coisa me destruir. Mas é chato. O teatro, assim, é o seu grande barato? Porque eu vejo, assim, que você se popularizou, né? A sua imagem, assim, estourou por conta da televisão, porque a gente sabe que a televisão ainda hoje, por mais que tenha as redes sociais, é o canhão que existe, né? O teatro é uma coisa que é muito segmentada, o que você falou, 400, 500 pessoas, né? Na televisão o traço dá 200 mil pessoas, né? Mas o teatro é o que te move, assim, pelo que, como artista, como pessoa, é o grande barato, porque tem muita gente que fala assim, eu faço isso, faço cinema, faço televisão, mas o teatro tem uma magia, assim, que é inexplicável. Olha, eu gosto de tudo. Eu fui formada muito vendo cinema, então cinema é sempre um sonho para um ator fazer cinema. Tem aquela coisa do trabalho ficar lá para sempre, né? Também a película eterniza. Né? Eterniza, acho que tem toda essa coisa. E assim, eu costumo dizer assim que o melhor trabalho é o que tem a melhor turma, é o que tem o melhor texto, é o que tem o melhor personagem. Tem uma série de questões, não é exatamente só o veículo que está... se é televisão, se é cinema, se é teatro, que vai influir nisso. Agora, eu acho... Laurence Olivier dizia que o teatro é do ator, o cinema é do diretor e a televisão é do escritor. Eu acho que tem um pouquinho esse lugar. Então, assim, o ator no teatro ele tem um poder, né? De controlar a situação, né? E eu acho que tem uma coisa muito emocionante no teatro, que é esse encontro ao vivo, onde tudo pode acontecer, porque cada dia a peça é de um jeito, e onde você vai... E onde a plateia também vai ser de um jeito, cada dia de um jeito. Então é um encontro. Uhum. É mais desafiador por um lado, é mais violento, você tem que estar com a voz bem, tem que estar com o corpo bem, é mais atlético. Mas acho que tem uma potência muito grande, uma potência muito grande. Agora, você fazer um filme com uma turma maravilhosa, com um roteiro lindo, com um personagem incrível, é um sonho também. Fazer uma coisa em televisão também... eu adoro televisão, porque eu acho que a televisão te exige um jogo de cintura muito grande, sabe? Novela é uma coisa louca, porque você faz 28, 30 cenas por dia. Então você também aprende a se descolar, sabe? Te dá um jogo de cintura na profissão muito legal. E eu acho que essa coisa de você estar fazendo uma coisa e saber que o pessoal do Acre, de Roraima, não sei, Roraima. Não faz nem ideia, né? Onde que tá... que vão ver. Eu acho que se você conseguir, né? Que a gente já fala português cercado de espanhol, castelhano por todos os lados. Então, estamos ilhados. Mas a gente conseguir falar com o Brasil todo, eu acho incrível, acho lindo. Então eu acho que... E assim, a gente tem um nível de televisão muito bom, né? Nossa televisão é muito boa. Você fala para um ator estrangeiro que você faz novela, eles falam... Mas a nossa novela aqui não é igual a novela deles, a nossa novela é muito boa. Sim. A gente faz... É um refinamento. São quase 3 longas por semana, Exato. Né? Então eu acho que assim, a gente tem uma televisão muito boa, tem excelentes profissionais. Eu conheci atores e atrizes e contracenei com atores e atrizes em televisão que eu não teria tido a oportunidade de em teatro, mesmo que eu vivesse 2 vidas. Né, de Raul Cortez, a Fernanda Montenegro, Natália Timberg, até Odete Lá. Na primeira novela que eu fiz 2 cenas com Madame Morrinot, que o Gilberto Braga fez ela fazer uma participação especial, quer dizer, Madame Morrinot. Quando, né? Quando que eu ia, né, cruzar com ela, Mário Lago, Cláudio Coy Castro, né, Otávio Augusto,
Então, assim, a gente aprende muito, né? Quando contracena. Beatriz Segal, Tônia Carreiro. Tônia Carreiro eu vi num teatro, cara. E a Tônia Carreiro, eu fiz uma novela que eu contracenei muito Quase com ela. choro quando eu vi ela na minha frente. É, ela era Vera demais. Cruz, me remeteu uma série de Era coisas. demais. E a pessoa também. Toda. E Madame. você também lidar com essa... Porque quando você está contracenando com um ator, tudo fica igual, né? Nós viramos duas crianças no playground, né? Então, é muito bom, né? Poder trocar e aprender, né? Você aprende muito, eu aprendi muito. E você falou, né, dessa questão de televisão e tal, e uma coisa que eu acho um barato, assim, na sua carreira, é que você tem um pé no underground e também no mainstream, assim, você... Dani, você fala, faço um curta e faço também uma novela. Faço um teatro para 5 pessoas e posso fazer um musical, assim. Como que é transitar em todos esse nível? Pô, você vai estar esses dias aí no Oficina, cara, que é o templo, né? Sagrado. Não, eu conheci o Zé Celso, eu tinha 21 anos. Sim. E a gente ficou muito próximo a vida inteira. Eu só não fiz uma peça com ele porque a gente tentou. A História dos Afogados a gente quase fez em 2008, 2009, por aí. Quase fez. Por questões, assim, que não foram as nossas. Então, assim, pra mim, a Oficina é a minha casa. Quando o Zé morreu, falei pro Marcelo Drummond, cara, São Paulo ficou esquisito pra mim, porque São Paulo, pra mim, era São Paulo e Oficina. Eu tinha que ter Oficina pra mim, pra São Paulo fazer sentido. Aí eu fui agora ver a História dos Afogados lá, eu fiquei tão feliz porque tá lá. Tá circulando. Tá lá. A Oficina tá lá. O Zé deixou aquilo lá. E tem Marcelo, né, que segura aquela tocha. Mas eu não sei, eu acho que eu sou pop. Porque eu gosto de tudo. Eu gosto desde... eu gosto de pegar música, eu gosto de vários estilos de música. Eu não sou... Eu acho que talvez a minha geração se beneficiou muito da geração dos tropicalistas. E eu acho que eles abriram uma porta pra gente, assim, sabe, Vicente Celestino é tão bom quanto Mozart. Então, assim... Villa-Lobos. Então, depende do jeito, né, que você... Eu acho que essa coisa... Eu acho que a grande delícia de ser brasileiro é poder estar nesse lugar que você pode consumir, ser tudo. A gente não precisa se setorizar, ficar num lugar... Sabe, eu tenho amigos muito diferentes também dentro do meio, né? De diretores de musical, meio tipo Broadway, não sei o quê, mas que eu aprecio o acabamento, o artesanato deles, e até pessoas que fazem teatro para 10 pessoas e que são geniais. Você acha que, assim, a questão de ler bastante, de se inteirar do mundo, da notícia, isso é uma coisa que não tem como dissociar a carreira de artista? Porque hoje tem muita gente que quer... Beber uma água aqui. Beba. Eu falo aqui enquanto você... Comer derrubar? Não, né? Eu pus muito aí pra você, sei lá. Canudo, por favor. Mas... Eu sou de gestada. Mas, assim... Eu vejo em entrevistas tal, que assim, tinham uma ideia, não estou falando questão de geração, não é isso, mas teve um período que as pessoas faziam por ideal, de gostar, pelo tesão de ser atriz ou ator, ou por querer mudar o mundo, enfim. E tem uma galera que hoje, eu vejo, entrevistei aqui também professoras de audiovisual, que falam, não, eu quero estar pela fama, por estar ali. Mas eu acho que... Você acha que essa questão da leitura, de ser uma pessoa mais... que nasceu para isso, que buscou isso, por mais que você tenha feito o desenho industrial e te levou para a carreira artística? Mas o desenho industrial a gente estuda a história da arte, sim. Do desenho, da arquitetura. Eu estudei muita coisa em desenho industrial que eu uso. E usa como composição, né? Como repertório. Eu acho, assim, que essa coisa da fama, do não sei o quê, não sei, eu acho que sempre teve.
É porque assim, a minha geração já nasceu, já amadureceu, já entrou na idade adulta. A TV Globo era uma loucura, as novelas davam quase 100 pontos. Então a gente já tinha uma Hollywood. Nos Estados Unidos, a Hollywood já tem desde o começo do século XX. Então, eu acho que desde que a profissão do ator começou a ter esse outro meio, que foi o cinema para eles, lá, aqui a televisão e também o cinema um pouco, mas mais a televisão, eu acho que desde esse momento passaram a existir pessoas que queriam só serem famosas. Talvez antes, eu não sei porque eu tenho que estudar isso melhor, mas antes até de ter cinema e televisão, não teria um semanário, uma revista que a pessoa queria que a foto, o desenho dela saísse ali? Será que não, esse desejo de ser conhecido não sempre existiu? Então, assim, quando me perguntar o que você acha de influencer fazendo televisão, novela, eu acho que sempre teve, só que não era influencer, era uma pessoa que fez muito sucesso num desfile de escola de samba. Então vamos experimentar, vamos colocar, porque é bonito, porque fotografa bem, vamos ver se rola ali. Eu acho que o que deve tomar cuidado é para não queimar a própria pessoa, começar com personagens menores, para a pessoa ir pegando jeito e para ver se a pessoa leva jeito. Mas eu acho que essa coisa da celebridade sempre existiu. Agora, eu acho que para você ter repertório como ator, ou diretor, ou qualquer lugar que você esteja na arte, figurinista, para você ter um repertório, para sua carreira durar, e primeiro você tem que ter muita vontade, porque é uma carreira difícil, é difícil. Instável, não é mole. Ingrata. Não é mole, é aquilo que o Spike Lee disse, é a pior profissão que tem. Você está sempre sendo avaliado, e a rede social agora xinga a gente, não tem jeito. Então você tem que ter muita vontade, porque é um safanão por semana ou por dia. A gente tem que ter vocação. Eu já tenho um tempo grande de carreira e de vida para perceber que vocação às vezes é mais importante que talento. Porque eu já vi pessoas extremamente talentosas no começo que, por não terem vocação, desandaram, e pessoas com não tanto talento, mas com muita vontade, muita vocação, que foram aprendendo e se tornaram grandes atores e grandes artistas. Então, acho que você tem que ter muita vontade. E eu acho que você tem que ler, sim, você tem que se informar, porque eu acho que a gente tem que ter um mundo interior. E o mundo interior não vem só da sua sensibilidade, você tem que buscar outras coisas, você tem que andar na rua, ver as pessoas. E quanto mais informação, eu vejo... Mais repertório. Eu vejo as pessoas que eu mais admiro nessa profissão. Você conversa com eles estudaram muito, eles leram muito. Você vê um Zé Celso, a Mira Haddad, a Fernanda Montenegro, o Rubens Correia, que foi um dos caras que eu trabalhei. Eles conheciam tudo, eles leram tudo. Você vê quando a Fernanda fala, ou a Natália Timberg, ou a Beatriz Segal, tantas pessoas já foram, a Tônia, o português delas como é bonito, porque elas leram, essas pessoas. Eu acho importante ler, eu acho importante ter mundo, sim. Acho importante ter repertório. E você falou essa questão da paixão, né, da vontade. Eu li uma coisa e falei, não é possível que ela fez isso. Me corrija se estiver errado. As pessoas, principalmente numa época, a gente tá falando de um tempo que a revista era forte, que o mundo era outro. Sim. Né? Então existia bancas de jornais. Não sei se o Rio ainda tem. São Paulo tá acabando a banca de jornais. Quase. Só na Avenida Paulista. Acho que revista impressa nem tem quase mais. Tem quase nada. Mas a gente tá falando de uma época que as pessoas se informavam por revista, por uma série de coisas e tal, né? Eu peguei revista Amiga, revista Contigo, Manchete, todas. E aí, Maria Padilha, as pessoas, a Playboy era fortíssima, sim. A Maria
posou pra Playboy. Fiz. Mas as mulheres falavam assim, eu comprei pra comprar, posei pra comprar um apartamento, pra estabilizar financeiramente. É. Aí você pegou a grana pra montar Nelson Rodrigues? Não, mas não era. É porque a vida vai levando, né? Aham. Contando assim, parece. Vou montar Nelson Rodrigues, vou fazer foto pra Playboy, pronto, olha a loucura. Eu entendi que você posou pra pegar a grana pra fazer a porque peça assim, eu tinha um projeto, até com o Gabriel Vilela, eu vim até São Paulo para conhecer ele, para chamar ele, porque eu tinha visto uma peça dele e eu achei que tinha tudo a ver ele dirigir Nelson Rodrigues. Eu até chamei ele para dirigir Senhora dos Afogados. Ele falou, não sei dirigir Senhora dos Afogados, só sei dirigir A Falecida, pode ser? Eu falei, tá bom, então Falecida. Aí a gente, tava tudo programado, tinha uma empresa que ia patrocinar. É uma época difícil, que a Lei Rouanet não estava muito bem estabelecida. 94, isso? 93, que eu já estava gestando ali o projeto. Aí a empresa criou, ela tinha um prêmio importante de música, ela criou um prêmio de teatro naquele momento. Aí o diretor da empresa me chamou e falou, olha, a gente não vai poder mais patrocinar peças porque a gente criando um prêmio de teatro vai ficar estranho, porque se a gente der o prêmio de teatro para a peça que a gente patrocinou, fica estranho. Uhum. E estava uma época muito difícil, era pós-colo, já deu para entender o que aconteceu com a escola. Pós-escola estava bem difícil. E assim, aí a gente tinha uma equipe de produção, tinha o Caio de Andrade, o cara que é escritor de teatro, dirige também, a Gisele Tiso, que era produtora musical, casada com o Wagner Tiso na época. A gente ficou ali, caramba, o que a gente faz? Porque já tinha atores e Gabriel vindo de São Paulo, a gente já tinha todo um esquema. Comprometido várias pessoas. A gente ficou, caramba. E eu acho que eu estava muito obstinada naquele momento, sabe? Eu queria fazer aquela peça de qualquer maneira. Eu acho que eu virei igual a Zumeira na Falecida, que queria um enterro de luxo. Eu queria fazer aquela peça. Eu não sei se hoje em dia eu teria um projeto que eu ficasse tão fissurada. Eu acho que é uma coisa de uma certa idade também, uma certa juventude, de espírito, assim. E um produtor, alguém falou, isso, porque viviam me chamando para Playboy, mas eu nunca imaginei fazer, porque a gente não estuda canto, voz, dança, para fazer Playboy. Pensadores, né? Playboy. Eu teria feito outras coisas, teria malhado mais, outras coisas. Mas aí alguém deu essa ideia. E eu lembro que eu liguei pro Juca Kfouri, que era o diretor, e eu falei para ele, olha, eu tô com uma peça assim. Aí ele falou, quanto você quer? Aí eu falei o dinheiro da peça. Caraca, velho. E aí eu só pedi uma coisa, eu posso chamar um diretor de arte meu? Que era o Gringo Cardia, que é um super meu amigo e é muito... Porque assim, eu falava assim, o problema de posar nua não é o corpo, porque tem Photoshop, eles ajeitam a gente lá. O problema é a cara. Que cara que eu vou fazer? Cara de quê? Vou ficar onde? Vou ficar em cima de uma cadeira? Aí eu falei, Gringo, pelo amor de Deus, me ajuda. Porque eu sou tímida. Então, assim, eu precisava de personagem. Eu acho que eu precisava de personagem até hoje para posar para foto. Eu tenho que inventar os personagens. Então, aí o Gabriel deu ideia da gente fazer universos do Nelson Rodrigues, já que a gente estava com a mão na massa. A gente pegou vários universos. Aí o Gringo estudou, assim, trouxe referências de fotógrafos, Helmut Newton, quadros antigos de pessoas nuas. A gente pegou muita referência. Olha, o estudo. Não fosse o Gringo ter estudado. Foi uma Playboy acadêmica. Então, foi quase uma Playboy acadêmica. E aí, assim... E essa história toda me vestiu. Assim como fez um sentido, como no teatro eu já fiquei nua, mas eu estava vestida, porque eu estava no personagem. Eu tinha um personagem no cinema.
Então essa história toda me vestiu. Mesmo assim, na hora, eu ainda ficava, gringo, pra onde eu olho? Que cara eu faço? Ele me dirigia. Então isso foi muito legal, porque me ajudou. Aí foi isso, mas na época teve polêmica, porque eu acho que eu não tinha o perfil de atriz que faria Playboy. Teve uma página inteira no Globo. As pessoas que aprovam e as pessoas que não aprovam. Todas aprovavam, menos uma lá, que esqueci. E depois, aí o Rui Castro, que eu pedi para escrever o texto, que ele tinha acabado de lançar o Anjo Pornográfico. Sim, Nelson Rodrigues. Então eu queria que ele falasse sobre o Nelson Rodrigues, não sobre mim. Para não ficar aquela coisa, conheci Maria muito jovem agora, não sei o quê. Eu achava cafona aqueles textos de Playboy. Aí ele fez para mim, foi super querido, eu nem conhecia ele fez. Quando saiu essa matéria, ele falou assim, eu te dou 2 páginas da Folha de São Paulo para você responder. Como eu te falei, eu não escrevo muito bem. Aí eu pensei, não... Eu só vou aumentar isso, porque eu vou responder, aí o cara vai replicar, e eu não sei se eu vou conseguir argumentos tão legais, porque eu não sou uma escritora. Aí, olha que sorte, João Baldo Ribeiro tinha uma coluna no Globo, ou era no Jornal do Brasil. Um dos 2 lá do Rio, e acho que no Estadão. E ele fez uma coluna me defendendo. João Baldo Ribeiro escrevendo daquele jeito, né? E aí eu não podia ter tido o melhor advogado, né? Então foi bom. Foi ótimo, cara. E essa história. E eu nunca me aborreci com essa coisa, porque assim, eu pensava que eu ia pegar a ponte aérea, ter gracinha. Nunca tive. Nunca me aborreci. Agora, como dizia Nelson, toda nudez será castigada. Então, até hoje me perguntam sobre essa história. Ficou marcado. Não, porque eu achei louco isso, né? Porque todo mundo fala que posou, fala, não, eu quis pedir o dinheiro de um apartamento. Acho que tudo bem. E você também fez uma coisa, eu achei isso bonito, assim, de falar, gente, que coisa diferente. Ela fez pelo ofício dela, pela coisa que ela ama. Mas, assim, não foi muito pra si, foi uma coisa porque você ama. Eu achei isso incrível, essa história. Mas, ao mesmo tempo, quero defender minhas colegas aqui. A gente, no Brasil, a gente ganha muito pouco. A gente não... Mesmo quem faz sucesso e tal, a gente não tem, como o povo acha aí... Que é milionário. Poucos, muito poucos são. Hoje em dia, talvez mais, com os influencers e tal. Mas... Então, eu conheço muitas atrizes que trabalharam muito e não tinham apartamento. Foi a chance da vida, né? Então, eu acho que eu trabalhei muito com os ingleses, que eu até morei na Inglaterra uma época, e eles falavam, não entendo essa coisa de atriz brasileira fazer Playboy, é tão estranho aqui, as atrizes aqui não fazem isso. Eu falei, mas é que as atrizes aqui ganham muito mais que a gente ganha lá. Então, acho que tem várias atrizes maravilhosas que posaram nua, Dina Sfati, para lembrar uma. E acho que porque também precisam de um capital ali para comprar uma casa para as filhas. Claro, e é legítimo, né? Não acho que eu sou mais nobre do que... Não, mas eu achei o motivo, entendeu? Obcecada, né? Cara, isso é muito legal, né? Porque é uma coisa meio idealista, de paixão, pela vocação, pelo ofício, por uma coisa... Pode falar, maluca. Eu achei do caralho, para falar a verdade. Tá bom. Por isso que eu falei, não... Vou perguntar isso porque eu falei, cara, é incrível essa história sua, né? Você falou de estudar, você também fez... você estudou fora do país, né? Algumas vezes. Eu fiz dois momentos na Inglaterra. Isso já, tipo, com nome, com uma série de coisas. E não é muito normal também. Um com 23 anos, um com 35. E por que, assim? Por querer... sempre achando que eu tô sempre querendo estudar. Eu acho que quando eu vou fazer uma peça, eu estudo, aí eu vou ver filme, eu leio. Primeiro, eu acho que eu gosto de estudar. Acho que eu gosto. E depois, porque eu acho que eu nunca sei nada. Toda vez que eu começo um trabalho, nossa, eu me sinto uma analfabeta do meu ofício. Eu tenho que começar tudo de novo. Dessa questão de você... Se eu fosse começar tudo de novo. É como se eu tivesse que começar tudo de novo. Tem um nome isso? Tem um nome meio esquisito, né? Não é autossabotagem, é tipo... Não, mas não é... Negação, assim mesmo. Não é uma coisa ruim.
Eu acho que é uma coisa que eu me limpo de tudo que eu já fiz, e dos recursos, e daquele outro personagem, e de mim. Eu acho que só quando eu consigo esse lugar também de zerar, é que a gente fica pronto para receber inteiramente uma outra coisa. Não, não é uma coisa espírita, não, tá? Mas eu acho que... Sim. Porque assim, eu acho que durante o processo de ensaio, ou quando a gente está estudando personagem para um filme, para uma coisa, para uma coisa de televisão, a gente vai ficando bem ruim. Tem uma hora que a gente fala, nossa, tá ruim, tá ruim. E aí, porque eu acho que a gente tá no meio termo, que a gente não é mais Maria e ainda não achou um jeito de fazer aquele personagem. Então, eu acho que esse lugar aí que a gente vai... Aí a gente fica bem esquisito, a gente não sabe onde põe a mão, a voz tá estranha, dá uma timidez, a gente se sente canhestro. E aí, de repente, com tantos estudos, aí vai entrando o personagem, vai entrando, aí é uma delícia, porque aí você brinca, né? Aí eu acho que é a melhor jaula que tem para um ser humano, porque ele pode virar um monstro ali e não tem perigo, porque ele está dentro de um jogo, né? Sim. E assim, eu vendo também, cara, você ganhou muitos prêmios, cara. Teatro, TV, cinema. Ganhei muito, não. E, assim, tem gente que fala, usa como peso no... É o quê? Sua casa tem uma estante ali, você olha para aquilo, para também falar, cara, assim, que orgulho, a trajetória. Você é uma pessoa que, tipo, olha para trás e fala assim, meu... Que legal, cara, o que eu fiz aqui, assim, quero fazer mais, mas se sente orgulho do que você percorreu até hoje, assim? Eu vou te contar uma coisa que eu acho que eu nunca falei. Eu tenho um pouco de aflição dessa coisa de sentar na casa de um ator, de uma atriz, milhões de fotos, de trabalhos, cartazes de peças, prêmios enfileirados. Eu acho meio Crepúsculo dos Deuses, sabe? Meio Norma Desmond, sabe? Eu acho meio estranho. Então, meus prêmios estão todos na dispensa. Eles existem. Então, entra na tua casa, a pessoa não faz nem ideia que você é atriz. Entra lá um cara pra trocar o gás. Eu comecei a botar mais foto por causa do meu filho. Pra ele ter algumas referências dele, assim. Mas até foto em casa eu acho meio estranho, assim. Sei lá, não sei. Eu acho o cara for entregar uma pizza, ele não faz nem ideia quem que... Não. Então, se ele não me encontrar, não. Mas assim, mas eu acho que a gente ganha umas coisas boas, né? Quando a gente já tem um tempo de trabalho. A gente ganha mais segurança, a gente aceita mais a nossa incompetência. Porque eu acho que todo o embate da gente nessa profissão, e outras também, é você querer fazer muito melhor do que você está fazendo, e aí às vezes se frustra, porque não está conseguindo. E às vezes a gente começa a perceber, não, peraí, tudo bem, não foi tão bom assim, mas também não foi péssimo. Foi ok. A gente ganha esse lugar do ok, sabe? Que eu acho que traz um pouco de paz e de é uma maturidade, né? De aceitar que a gente não é a melhor coisa do mundo, que a gente não vai sempre fazer gol, né? De estar sempre, né, fazendo. Então, assim, eu acho que eu não sou blasé com a minha história, acho que foi legal, foi importante, agradeço muito, tenho uma afeição imensa por todos os trabalhos que eu fiz e pelas pessoas com quem eu trabalhei, mas eu estou sempre pensando já aqui, né? Estou aqui, mas estou pensando no que virá, porque a gente não pode parar, né? Eu sou uma pessoa que, quando eu parar de trabalhar, vou ficar bem triste. Eu não te vejo parando de trabalhar, de verdade. Eu espero que tão não. Obstinada que você... Eu espero que não. Eu tenho muita vontade de não... Sabe? E tem a gente hoje, com essa longevidade que se alcançou, né? A gente tem uns exemplos, né? No Brasil,
Fernanda tá agora no palco, gente. A própria Natália A Natália estava agora fazendo Senhora da Van. Nossa, eu assisti Bibi Ferreira, ela Bibi cantando, Piaf, cantando. Né? E agora temos o outro lado, Ney Matogrosso, fazendo aqueles shows, né? Outros artistas de palco. Gil, de palco, artistas de palco, né? O Zé Celso também estava. Zé, que estava aí, a Mir tá lá. Vem até para São Paulo agora com o Renato Borg, uma peça linda dos dois. Recomendo, para quem gosta de teatro, então, imperdível. Então, eu acho que a gente tá com essa coisa da gente ganhou mais saúde, né, de se exercitar, de comer melhor. Eu acho que eu não quero parar, não. Então, eu não quero parar também porque eu acho que o jogo nunca tá ganho, sabe? E que acho que eu sinto é a coisa que te move na vida. Eu acho que que te mantém isso. assim. Eu acho que a falta é um pouco o que nos move, né? Mas sem angústia também, porque eu acho que eu já não sou mais aquela pessoa de 20 e poucos anos que... sabe? Será que eu sou atriz? Não, e também muita segurança, né? Porque eu não sou de uma família de artistas. Então, eu era muito insegura para... Sua mãe era professora de história? Professora de história. Seu pai médico, não teve artista lá. Pelo menos não assumidos. Para ver que queriam, né? Mas não foram. E o Boni, o grande Boni, tem uma frase que ele falava assim, que para ele cobrar as pessoas, ele tinha que saber exatamente o que cada um fazia, ele tinha que saber fazer o que cada um fazia. Então ele falou, eu tenho que saber operar a câmera para poder cobrar o câmera. Eu preciso saber afinar o microfone, senão como que eu vou cobrar esse cara? E você no teatro, você foi diretora artística, atriz, diretor, fez tudo praticamente. Fiz. O que isso foi importante assim no seu como profissional, não só dentro do teatro, mas também como atriz? Eu acho que é isso que o Boni fala mesmo. A gente para poder entender direito o que a gente está fazendo, a gente tem que saber um pouco de tudo que compõe aquilo, até para valorizar também. E para entender o trabalho dos outros. Por exemplo, eu faço produção. Então eu entendo bem o que é, sabe, eu sou uma atriz que jamais falaria produção, me ajuda aqui, porque eu sei o que é. É difícil pra caramba produzir, né? Muito difícil. Figurino, já fiz figurino pra mim, cenário, muito próximo dos cenógrafos sempre, e também já pintei palco, já bati prego, já fiz muita coisa. Não sou muito boa de luz, mas eu sei quando uma luz é boa ou não. E entendo, e fico lá vendo montagem, para ver como é que está sendo feito. Trilha sonora, eu adoro música, eu toquei piano muito tempo da minha vida. Então, eu acho que... E eu acho que o legal também é isso. Eu acho que quando eu pensei em ser atriz profissional e que eu fui fazer desenho industrial, eu achava meio pouco você só chegar lá e falar um texto, o seu texto. Eu acho que é legal essa coisa de você ter toda essa coisa em volta. Engenharia, né? Porque é muita coisa que você precisa para você chegar lá e fazer bem. Não é só o seu trabalho. Sim, fazer aquilo em pé. É o trabalho de todo mundo, toda uma turma que está ali junto com você, né? E eu sou uma pessoa de turma, eu gosto muito de gente. Então eu acho muito bom. Acho que o Boni tem toda a razão. Tinham as atrizes ou atores que contavam que estavam fazendo novela, por exemplo, e era uma vilã, aí ia no mercado, qualquer dia, assim, comprava uma coisa e a pessoa ia lá e gritava com ela, brigava, porque confundia a pessoa física da artista lá. Você acha que isso melhorou, assim? Você acha que ainda tem, tipo, gente que confunde essa questão, assim, de você, sei lá, fazer uma vilã ou uma, sei lá, qualquer outro papel e te encontrar hoje na rua? Você acha que a compreensão do trabalho de um artista melhorou no Brasil nesse aspecto? Eu acho que melhorou. Eu acho que melhorou porque, assim... Eu nunca mais ouvi falar de ninguém ser agredido. Eu lembro que quando eu era mais jovem... Tinha muitas histórias. Tinha umas histórias. Eu lembro que quando eu fiz aquela novela Dono do Mundo, Sim. que o
o personagem do Fagundes criou uma polêmica, faziam passeatas lá no Rio contra o personagem dele. Eu acho também que a novela tinha um público imenso, porque não tinha internet, essas coisas todas, e também só tinha quase que televisão, né? Hoje as pessoas têm outros meios de se informar. Tem muita mentira também, né? Então eu acho que melhorou, porque eu nunca mais ouvi falar desse tipo de agressão, assim. Eu, particularmente, eu acho que eu nunca sofri, assim, mas assim, uma confusão assim tão grande. Eu não sei se que a vilãzona que eu fiz, que foi nessa novela Dono do Mundo, ela era meio engraçada. Então eu acho que isso suavizava um pouco. Não, mas agora eu lembrei, tive duas ocasiões. Eu tive uma ocasião horrível, agora eu lembrei. Era negócio de um disco, um CD que eu lançar para ajudar os moradores de rua, os meninos, as crianças. E fez um show imenso lá no Aterro do Flamengo. A Xuxa apresentava, várias pessoas cantavam, lembro do Djavan, não sei o quê. E também apresentava o Milton Gonçalves. E meu personagem era uma vilã, uma peste. E eu acho que o Milton não via a novela, porque ele apresentou assim: vocês gostam da novela O Dono do Mundo? Aí o povão lá da TV: gostamos! Vocês gostam da Karen, que era o meu personagem? O povo: não! Nossa! Aí ele ficou sem graça. Bom, a atriz está aqui para falar um poema. Eu entrei no palco depois daquela vaia do personagem. E uma vez eu estava estacionando o carro, eu tinha feito uma cena que Gilberto Braga, né, com aqueles diálogos dele. Eu estacionava o carro, o personagem, né? E o menino falava: ô tia, posso olhar o carro? Ela falava: não pode não. Se furar meu pneu, eu furo seu olho, tá? Eu fui estacionar o carro, um garoto estava assim: posso olhar seu carro? Mas não fura meu olho não, tá? Eu fiquei com uma pena, falei: não fura não. Mas eu acho que não tem muito mais. Não ouvi falar. Melhorou nesse aspecto. Eu acho que sim. As pessoas já sabem mais que a gente é ator. Mas agora tem um lado que piorou, que foi essa questão das redes sociais. É uma loucura. Né? Eu ainda não fiz uma novela assim, depois desse evento das redes. Mas eu digo assim, das redes sociais não no sentido do vilão, mas eu acho que no sentido do artista. De tudo. Né? Porque de um tempo pra cá, o seu trabalho, a sua profissão virou alvo de gente que simplesmente ignora. Sempre tudo bem. Já na época dos anos 20, sambista era dito como marginal, sempre teve esse tipo de coisa. Mas o artista sempre, pelo que eu estudo, a gente foi achincalhar. Sim, mas virou uma coisa assim que, tipo, gente com verdadeiro... Tal da Lei Rouanet, gente. Então, com isso, com uma série de coisas. Eu acho que a gente teve um pouco de culpa desse negócio da Lei Rouanet. A gente devia ter previsto isso, a gente devia desde o começo ter feito um site de fácil acesso, de fácil compreensão, explicando bem o que era a Lei Rouanet e com acesso a todo mundo que captou e quanto gastou na peça, orçamento, para que o povo pudesse entrar lá e ver, eu acho. Hoje eu penso nisso, mas ninguém pensou. Uma comunicação para explicar. Bem direta e bem simples. Porque até hoje, pessoas até legais, elas não sabem o que é Lei Rouanet. Elas nem sabem que existe. Outro dia eu fui numa empresa, olha só, até pelo lado bom da coisa. E eu falei que tinha uma peça e tal, o cara achou incrível a peça, mas eu não fui lá para isso, fui para outra coisa. Achou incrível, eu falei: você conhece a Lei Rouanet? O cara: não. Quando ele soube que tinha uma lei que ele poderia, se o imposto dele atingisse um tal, ele poderia tirar 4% do imposto de renda dele e patrocinar projetos culturais, ele ficou eufórico, porque ele não sabia disso. Então, empresário. Então, acho que a gente tem muita... Mas, assim, eu vejo que a gente sofreu muito há pouco tempo, né? E vem sofrendo um pouco, parou um pouquinho. Mas eu acho que todo mundo sofre, porque é muita mentira.
É muita coisa errada, tem muita mentira. Eu leio às vezes uma coisa, eu falo, nossa, que legal isso, eu vou verificar, porque tem muita mentira. É muito difícil, qualquer um né? fala o que quiser. E agora com a inteligência artificial, as pessoas podem reproduzir a sua voz, Fazer um vídeo, né? né? E fala, a Maria Padilha falou Olha, hoje eu isso. não precisava fazer Playboy, era só pedir faz uma inteligência artificial, faz as fotos aí, pronto. Põe lá 5 características né? Mas é muito louco. Ainda fica melhor, fica mais bem photoshopada. Não, mas a dela ficou, tanto é que teve, não sei se, lembrei agora disso, que teve até um ranking e tal, a sua ficou entre as melhores. Sei lá, não sei. Até hoje, não sei se chegou até você. Eu não sei. Só a gente tá chegando já na reta final, como que você lida com as redes sociais, né? A gente tá falando do público da atenção. Você é uma pessoa que está sempre ativa, postando coisas, tal, trabalho, uma série de coisas. Mas para você e para artista que se expõe, né? É difícil, por exemplo, alguém que entra lá, não sei se isso já aconteceu com você, se xingar e tal. E como que você lida com isso? Assim, é uma coisa muito... Isso te afeta? Porque eu, por exemplo, eu não vejo as coisas que eu faço, porque eu não tenho essa estrutura para poder falar, puta, foi uma bosta, tal. Como que você lida com esse tipo de coisa, assim? Porque o que eu vejo é que a internet é maravilhosa, mas a gente não está preparado para uma série de consequências dela. Né? Porque tem os haters. O Brasil é um país que tem muito hater. Sim. E a gente vive um momento de muito ódio, né? Então, qualquer um que tiver... Aí pode levar uma como é que se diz? Tapão, assim, que você não estava esperando. Eu demorei muito no negócio de rede social, negócio de Orkut, passei batido, Facebook, não queria saber. Quando eu entrei no Instagram, eu fiz um perfil totalmente louco, assim, botava umas fotos de paisagem. Meus amigos ficavam assim, é misterioso, porque se não tem legenda, a gente não sabe onde é. Não aparece o rosto. Nada. Eu entrei muito devagar, assim, no Instagram, já muito tarde, depois que... E tem um pouco de preguiça, assim, porque eu acho que, assim... o Instagram, muitas vezes, o que dá muito engajamento, o que muitas pessoas fazem, e acho que está certo, faz o que pode, né? É você contar da sua vida. E tudo que a gente quis na vida inteira foi ter um pouquinho de privacidade. Sim. Agora eu vou contar a pasta de dente que eu escovo, que hora que eu escovei, que eu fui ao banheiro, que eu tô com dor aqui, que eu tô com não sei o que lá. Então eu tenho um pouco de dificuldade de virar um Big Brother de mim mesma, sabe? Tipo um paparazzo de si, né? Eu tenho um pouco de dificuldade. Então, mas assim, eu percebo que tem... Aí, de vez em quando, tem algumas coisas que eu acho que... Sei lá, me sinto meio útil quando eu posto. Tipo... exercício físico, mostrar coisas, por exemplo, esse negócio de etarismo, eu acho que é legal você mostrar que para uma pessoa que tem a sua idade ali, ou mais ou menos, ou um pouquinho mais velho, mais ou menos ali, que dá para fazer isso, que dá para fazer aquilo, que eu agora estou querendo fazer uns vídeos que eu faço crossfit, faço levantamento de peso olímpico. Você indica peça de teatro, livro, isso. Exatamente. É então, acho que tem muita coisa legal. A Adriana Falcão, a escritora maravilhosa, ela falou uma coisa que eu achei muito legal, que me liberou um pouquinho, que me fez ter mais gosto pelo Instagram. Ela falou, é uma televisãozinha da gente, que a gente faz a programação. Então, eu acho que é isso. E quem é mais cascudo, põe lá mais opinião. Eu de vez em quando ponho uma coisa política e tal, né? Mas eu tenho que estar preparada, porque eu sei que vai vir pedrada e vai vir coisas a favor. Tem gente que é mais cascuda, que consegue colocar mais. E eu saio bloqueando também. Quando eu vejo aquele perfil lá que não tem zero postagem, você vê que é esquisito. Eu já vou bloqueando, saio bloqueando. E às vezes até eu respondo, falo, mas por que isso? Assim, quando eu vejo uma pessoa muito agressiva do nada, sabe? E às vezes, isso eu amo.
isso é uma coisa que eu mais amo no Instagram, talvez. Às vezes, quando você tem um comentário ruim lá, ou um comentário estranho, e as próprias pessoas começam a brigar dentro do seu post. Vira um bate-boca. Ah, eu acho muito bom. Que aí eu acho que aí o brasileiro é espirituoso, né? Então vem umas jogadas, umas falas muito engraçadas. Eu acho engraçado. Eu tenho certo. Tem que ter humor. Porque rede social cansa. Isso, né? E também tem uma coisa que me dá muita angústia, porque antigamente, o Instagram, há uns anos atrás, eu seguia as pessoas e os posts vinham na ordem que elas botavam. Então eu conseguia ver os meus amigos, as pessoas que eu queria ver e tal. E hoje em dia não. Hoje em dia é o algoritmo. Então é infernal, porque às vezes eu passo assim 2 meses sem ver um post de um cara, uma pessoa que super me interessa e não sei o quê. Então esse algoritmo me incomoda muito, porque a gente vê que fica tentando empurrar a gente para um lugar. Eu não gosto de ser direcionada. Então eu tento escapar e tento sair do algoritmo. Aí começa a não curtir coisa que está aparecendo muito para mim, porque vejo que vai aparecer mais. A gente fica sambando, né? Exato. Mas eu acho uma coisa interessante, mas perigosíssima. Perigosíssima. E a gente não pode acreditar, sabe? Assim como quando eu li um jornal, eu sempre falava para as pessoas, para mim jornal é um romance do Sidney Sheldon, que era um autor bem... Assim, porque cada jornalista vai falar do seu subjetivo, da sua opinião, então não é a verdade. Então acho que se você pegar uma rede social e achar que aquilo é verdade absoluta, você tá doido, você fica doido. Exatamente. Eu acho que você tem que ter um filtro. E eu acho que eu sou a favor dessas leis também. De regulamentação. Sou, porque eu tenho filho de 13 anos e eu sei o que é. A gente viu esse caso de adultização, uma série de coisas, que é o que é o algoritmo. Não, né? É aprovado. Que um amigo meu falou assim, você quer ter engajamento? Põe pele. Põe uma foto de biquíni pra você ver. É pele, o algoritmo lê a pele. Lê pele. Então, assim, eu não tô sendo moralista, não, mas acho que tem que ter um cuidado. Crianças têm que ser protegidas, acho. A gente é cascudo, a gente aguenta. Viveu bastante, né, para poder aguentar. Cara, que honra, assim, épico. Eu nunca imaginei, cara, na minha vida, tá de frente com essa diva, cara, com esse ícone das artes. Você sabe que quando eu assisti lá Um Jardim pra Chekhov, né? Foi. Você viu? Que legal. Lá no Centro Cultural Banco do Brasil. Cara, eu fiquei só olhando pra você, cara, não prestei atenção na peça. Gente, falei, cara, que isso? Maria Padilha, cara. Aquela personagem era meio negócio meio da Playboy. A gente brincava nos ensaios. Você uma boneca, cara, que coisa maravilhosa. Eu ficava, gente, como foi a peça? Não sei, cara, eu só fiquei olhando pra ela. Para com isso. É verdade. Mas aquele personagem tinha essa coisa minha pra Playboy. No meio eu falei pro Pedro Brício, porque ela queria montar uma peça e faria exatamente. qualquer coisa por aquilo. Tinha uma obsessão. Qualquer coisa, até né, o patrocínio que ela pega da uma fábrica de armas. Tem tudo a ver aí. Você viu que tem uma simbologia. E teve uma hora que eu falei, Pedro, você pensou em mim no negócio da Playboy? Ele falou, não, eu tinha até esquecido. Eu falei, pois é, aí. Tudo a ver, cara. Mas que legal que você foi, que legal. Eu queria voltar. Eu tô te falando que não é da boca pra fora. Com essa peça, porque a gente fez num teatro pequeno, né? E pouco. São Paulo, a gente podia ter feito mais. Então é isso, cara. Esse catedrático com Maria Padilha. Cara, me fala aí, qual podcast trouxe essa mulher, cara, com uma conversa dessa, cara, que a gente falou de teatro, de uma série de coisas aqui. Será que ficou muito erudito? Mas o público é esse, cara, se quiser, entendeu? Dá uma sambadinha. Daí você pode ir em outros podcasts aí que não sabe nem quem é a entrevistada. Eu não vou dar... Não, mas tem um monte aí. Mas eu vou falar, assim, São Paulo é bom, né? São Paulo é bom. Vocês gostam daqui, a gente gosta de lá, cara. É uma coisa. Mentira, vocês não gostam de lá, não? Gosto, tá, que bom. Eu gosto. Eu gosto de São Paulo. Eu fui, assim, eu gosto dos paulistas. Mas eu vou pro Rio, às vezes, pra ver peça. Eu te falei da Marília Pera, que fui ver a Carmen Miranda, e eu fui no Poeira pra ver a Andréa Beltrão e a Marieta nas Centenárias. Não, e aquele teatro Poeira só tem maravilha, só tem coisas lindas. Enfim, cara.
Vamos desligar, senão o papo aqui vai, tem outros compromissos e a gente tem o nosso tempo aqui. Obrigado, deixa o seu quem quiser te localizar, o seu Instagram. Meu Instagram é muito legal o Instagram da Maria Padilha, hein? Meu Instagram é M Padilha Real, porque por causa da Pombagira. É verdade, cara. É muito não pude botar Maria Padilha. Então, M Padilha, eu vi uns amigos que botavam real, oficial, sei lá, botei real. E ficou. É o nome de Padilha Real. Pombagira mesmo. Uma Pombagira interessante. Bravo, hein? Interessante. Padroeira do Teatro Oficina. Exatamente. É isso. O catedrático encerra com essa... O que eu posso falar? Essa mulher que tá no Olimpo de tudo que você imaginar. Se inscreva no canal e até o próximo episódio. Foi um prazer, hein? Grava isso, gente. Um prazer, uma honra, Bento. Tô muito feliz mesmo. Você é o marco nessa história aqui do podcast. Muito obrigada. Valeu, gente. Beijo. Obrigado. Tchau. Valeu, gente. Obrigada também.